Livro de Mateus, capítulo 12, e o versículo 43 diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Quando o espírito retorna, ele encontra a casa limpa, adornada e vazia. Para entender o ensinamento de Jesus Cristo, sempre ensinamos que texto sem contexto é pretexto para uma heresia. Então é preciso de ler um pouquinho antes. No versículo 38 do mesmo capítulo, veremos que os escribas e os fariseus chegam até Jesus e pedem um sinal para Jesus. Jesus fica irritado e diz para eles: olha, só uma geração incrédula e adúltera é que me pede um sinal. E Jesus disse que não vai ter sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. E quando Jonas sai do ventre do peixe, ele sai pregando e Nínive fica durante 100 anos sem ser punida por causa que se converteu à pregação de Jonas. Sabemos que Jonas é um tipo de Cristo. Quando Jonas sai, por exemplo, do peixe, é um símbolo da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quando ele morre, na cruz, e quando ele passa pelo sepulcro e ressuscita, é como se fosse Jonas saindo do ventre do peixe. E Jesus continua dizendo: olha, a rainha de Sabá veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão e deu para ele presentes. E Jesus completa dizendo que no dia do juízo, tanto Nínive quanto a rainha de Sabá estará presente para julgar Israel por causa da incredulidade. Do ponto de vista teológico, nós sabemos que é muito provável que Jesus Cristo estava dizendo que Jerusalém era a geração, era a casa que tinha sido varrida e adornada. Porque a partir do cativeiro, quando eles vão cativos por causa da idolatria, então eles voltam sem a idolatria, o templo foi reconstruído, tinha várias sinagogas, vamos dizer que Roma financiava a religião. Então a casa, desde Esdras, estava vazia, porque não tinha idolatria, estava adornada porque tinha muita religião, mas ela não tinha ninguém que a ocupasse. Jesus veio para ocupar, para ser o Senhor, mas eles não aceitaram. Então Israel estava vazia, porque não tinha idolatria. Estava adornada, porque tinha muita religião, ou no caso, porque a crença judaica estava em alta, mas ela estava vazia. O fato de Jesus ter ficado nervoso deve ser porque em Lucas capítulo 11, versículo 25, quando Jesus faz ali espécie de milagres, eles falam que Jesus estava expulsando demônios, era pelo espírito de Belzebu. Belzebu é o senhor das moscas. Então você sabe que a mosca, quando você espanta uma mosca, ela volta de novo para o mesmo lugar. Se Belzebu é o espírito das moscas, é o deus das moscas, então os demônios são como mosca. O problema é que se você espantar uma mosca, a mosca volta de novo. Se você quiser ficar livre das moscas, você vai ter que limpar o ambiente, desinfectar o ambiente. Então as moscas sairão. É por isso que não adianta ficar expulsando o demônio na igreja e expondo pessoas menos esclarecidas e mais simples ao ridículo, porque o demônio sai, mas ele volta, é como a mosca. A melhor forma de alguém ser liberto de um espírito maligno
é limpando a casa, mas principalmente a ocupando. Por quê? Israel era uma casa que estava varrida, desocupada e adornada. Para resumir o assunto, sabemos que não adianta ser bonzinho, sabemos que não adianta saber fazer o bem. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Sabemos que não adianta ter um coração limpo e um coração temente a Deus. É preciso ser uma pessoa cheia de Deus. As pessoas têm muito medo. Como é que faz para não ficar endemoniado, para o demônio não possuir a gente? Olha, é muito simples. É só você se encher de Deus. Não faça como Jerusalém, como Israel, que rejeitou o Messias, que veio para preencher a casa. A casa estava vazia, então Jesus Cristo veio para encher a casa e eles o rejeitaram. A Bíblia diz que ele veio para os que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quanto creu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. No livro de Atos, capítulo 10, a partir do versículo 1, nós vemos o exemplo de Cornélio. Era alguém piedoso, era alguém que dava esmolas, mas precisava de conhecer a Deus. Então não adianta ser bonzinho, não adianta ser religioso, não adianta dar esmolas e fazer orações como Cornélio fazia. É preciso ser salvo da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a mensagem de hoje fica nisso aqui. A casa, ela tem que ser limpa, ela tem que ser varrida, adornada, mas tem que ser principalmente ocupada. Então, se você quer ser uma pessoa completa, cheia de Deus, e que o maligno não pode tocar na sua vida, é 3 coisas que precisa fazer. Limpa a casa, adorna a casa e deixe a casa ser ocupada pelo Espírito Santo de Deus. E assim seremos uma pessoa completa, uma pessoa que não tem medo, que não tem trauma, que não tem neura, que não tem preocupações com o dia de amanhã, uma pessoa que não tem medo da morte, nem de doença, nem de ser assaltado, uma pessoa que está segura em Deus, porque a casa está ocupada. Jesus Cristo disse que ninguém pode entrar na casa do valente sem antes o dominar e desarmar o valente. Está em Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22. Sabemos que Jesus é o valente, mais valente do que o que existia aqui nessa terra. Pessoal, Deus abençoe sua vida, continue conosco, até o próximo vídeo, fique na paz do Senhor.